a parte deste chamado Núcleo 2, que agora é julgado, eu gostaria inicialmente de já cogitar rejeitando as preliminares. As preliminares aqui são repetições daquilo que já foi analisado, julgado e concluído em outros grupos que nós julgamos neste mesmo ambiente, digamos, que foi estabelecido com os núcleos, e as novidades que o ministro relator enfatizou, que seria a alegação de quebra da cadeia de custódia e da inovação por parte da Procuradoria-Geral da República. As duas foram devidamente analisadas pelo ministro relator, e já tinha sido, inclusive, apresentado antes, por exemplo, no caso dos documentos, nenhuma novidade pelo Procurador-Geral, porque ele já tinha feito constar da denúncia e, portanto, aqui não há nenhuma novidade a se introduzir. Sobre os crimes, nós já tratamos nos núcleos anteriores, organização criminosa, em que consiste, por que neste caso se tem devidamente comprovada a presença dos elementos constantes do tipo penal, da tentativa de golpe de Estado e de abolição das instituições, e, portanto, o que nos compete, repetir tudo que foi dito nos núcleos anteriores, é verificar o enquadramento desses fatos que foram devidamente comprovados e que, como aqui desde o voto do ministro relator fica patente, tem no conjunto dos fatos de amplo conhecimento de toda a população brasileira e até estrangeira, o que ocorreu, como foi planejado, executado, até se chegar ao 8 de janeiro, com toda a destruição de prédios, de bens públicos, mas muito antes disso a tentativa de destruição dos bens jurídicos, que são os bens democráticos que estavam sendo postos como alvo dessa organização criminosa. No caso, eu vou não fazer a referência a cada um dos réus na mesma sequência que foi feita pelo ministro relator, e que também distingue um pouco da sequência dada pelo ministro Zanin, mas todas elas, presidente, se circunscrevem a estes réus, e, portanto, vou fazer na sequência que fiz em meu voto, que também aqui é apresentada apenas na forma de uma quase súmula, de um resumo da motivação de cada um e da parte dispositiva, porque a parte, portanto, da materialidade fica devidamente comprovada. Quanto ao primeiro dos réus de que cuido, Fernando de Souza Oliveira, o procurador-geral acusou Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, de integrar a organização criminosa que teria concorrido para a prática dos crimes que são relatados na denúncia, atribuiu a ele a coautoria de 2 atos executórios que seriam a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal nas ações de policiamento direcionado no segundo turno das eleições de 2022 e também omissões quando estava na Secretaria de Segurança Pública, portanto, relacionando seus atos, principalmente aos atos do 8 de janeiro de 2023. O Procurador-Geral da República sustentou que teria ficado provada a autoria de Fernando de Souza Oliveira e pediu a sua condenação. O réu alegou inocência, negando ter integrado a organização criminosa, que, como diretor da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça em 2022, não teria contribuído com qualquer ato no planejamento, na execução das ações da Polícia Rodoviária Federal, especialmente nos municípios do Nordeste, como aqui hoje já foi relatado e já tinha sido relatado também na sessão de terça-feira passada. No primeiro turno, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha tido mais de 75% em alguns locais, o que foi devidamente analisado e que levou à prática criminosa pela polícia, por alguns ordenadores, digamos, da Polícia Rodoviária Federal, não da instituição, e sustentou também, quanto à alegada omissão dolosa em 8 de janeiro de 2023, que ele teria adotado as providências necessárias e que estariam ao seu alcance, considerando que ele era o segundo da Secretaria do Distrito Federal. Entretanto, sequer ato formal da sua nomeação ou da sua substituição não tinha sido praticado pelo réu, agora já condenado, Anderson Torres. Há dúvidas que permanecem, como hoje já foi enfatizado aqui pelo ministro relator, quanto à conduta criminosa deste réu, para fazer um enquadramento do seu comportamento nos tipos penais, do efetivo envolvimento na organização criminosa, especialmente porque as testemunhas ouvidas não demonstraram qualquer atuação específica do réu Fernando de Souza Oliveira
no uso ou no abuso que houve da estrutura da Polícia Rodoviária Federal para dificultar a locomoção dos eleitores no segundo turno das eleições de 2022. Também não fica comprovado ter ele contribuído para a elaboração do BI que foi produzido no Ministério de Justiça e Secretaria de Segurança. As mensagens do grupo de WhatsApp em off, como hoje já mencionou o ministro relator, apesar de obtidas de modo válido e com observância da cadeia de custódia da prova, ficam com eficácia probatória reduzida pela circunstância de terem sido recuperadas, como também aqui já foi hoje apresentado, de uma forma um tanto embaralhada, o que prejudica a interpretação e a conclusão no sentido de que a reconstrução dessas mensagens levaria a uma comprovação definida e definitiva sobre a atuação dolosa deste réu. A defesa reforçou o cenário de dúvida, demonstrando documentalmente que o réu, no exercício de suas funções na Secretaria, teria recomendado indeferir o pedido suplementar de verbas em favor da Polícia Rodoviária Federal para viabilizar o reforço de efetivo no segundo turno daquelas eleições, na Operação Eleições 2022. Quanto às omissões na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em 8 de janeiro de 2023, este réu era o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, desde 3 de janeiro daquele ano, e passou a exercer a função em 4 de janeiro. No dia seguinte, dia 5, ele teria sido surpreendido com a notícia do secretário, Anderson Gustavo Torres, de que este secretário iria viajar, antecipar suas férias, que estavam marcadas para o dia 9 de janeiro, para a viagem que faria aos Estados Unidos no dia 6. E, viajando, o secretário deixou homologado um plano de ações integradas direcionado à atuação dos órgãos de segurança do Distrito Federal, inclusive quanto aos atos daquele domingo, dia 8. Então, a prova oral e testemunhal produzida no processo e nos procedimentos cautelares não oferece elementos suficientes para demonstrar de maneira cabal, como seria necessário, que este réu tenha se omitido dolosamente nas atribuições que lhe competiam na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As testemunhas ouvidas não se reportam à omissão do réu. A análise feita no relatório apresentado concluiu que teria havido demonstração de que Fernando de Souza Oliveira, aspas, realizou o acompanhamento e monitoramento dos fatos em torno dos dias que antecederam a manifestação, solicitou dados e informações adicionais aos seus comandados da Secretaria, repassou as informações, planejamentos e estratégias adotadas ao governador do Distrito Federal e, no que foi possível, tentou gerir de forma ativa, inclusive estando em loco, a atuação da Secretaria e dos demais órgãos. Então, há uma insuficiência de provas. Portanto, aqui o que se tem é, como bem salientou o ministro relator, dúvida razoável sobre a extensão, a objetividade e quais as consequências efetivas para o intento criminoso que nós já verificamos em outras ações. Por esta razão, essa insuficiência de provas com a constatação de que há dúvida razoável quanto ao comportamento doloso deste réu é que nos leva à absolvição que aqui de pronto, e mesmo repetindo ao final, na parte dispositiva, presidente, relativamente a este réu, nos leva à aplicação no caso, ou me leva à aplicação no caso do inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Relativamente a Felipe Garcia Martins Pereira, a Procuradoria o acusa, ele que era assessor da presidência para assuntos internacionais do governo, então chefiado pelo líder da organização, de ter, aspas, apresentado e sustentado projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país. Estou fechando aspas, estou fazendo a citação. A Procuradoria-Geral da República comprova, por meio de prova testemunhal e documental, que este réu apresentou minuta de decreto de golpe de Estado nas reuniões que foram mais de uma vez aqui apresentadas e mais de uma vez reiteradas nos documentos deste processo. Reuniões ocorridas no Palácio do Alvorada, presentes o então presidente da República, os comandantes da Marinha e do Exército e o ex-ministro da Defesa. O acusado negou ter participado da elaboração ou da apresentação do documento, por exemplo, na reunião de 7 de dezembro de 2022, mas os documentos havidos não deixam margem a qualquer dúvida razoável sobre a presença e participação deste réu naquelas reuniões. A acusação também comprovou
por relatórios de registro de entrada no Palácio do Alvorada e encaminhados pelo Gabinete de Segurança Institucional, que os horários de chegada, o trajeto feito, hoje foi apresentado pelo ministro relator, até mesmo a chamada do Uber, o trajeto feito por ele, a entrada, os horários de entrada, e a Procuradoria-Geral da República tem realizado os registros deste réu, o detalhamento dos deslocamentos feitos no transporte. Como disse o ministro relator, não seria razoável que alguém chamasse um Uber na data que é negada pelo réu, exatamente naquela hora, como se um terceiro tivesse chamado em nome daquela pessoa, e como hoje reiterado também pelo ministro relator, há inclusive as imagens que demonstram que é exatamente de quem estamos falando neste caso. Também há horários que são compatíveis com o desembarque do Felipe Garcia Martins Pereira no Palácio do Alvorada entre novembro e dezembro de 2022, os registros de claro de aplicativo, entradas no Gabinete de Segurança Institucional, tudo isso a comprovar e confirmar, não tem qualquer divergência nas acusações feitas pelo Procurador-Geral da República. A prova de entrada do réu no Palácio em 7/12, a testemunha Freire Gomes, como antes hoje nós já comentamos, afirma que foi um assessor que teria lido os considerando de minuta de golpe, portanto, isto é registrado e comprovado. Não é verdade, como hoje se diz, que quando o general Freire Gomes afirma aí em juízo, depois de ter alegado em sede policial, que foi um assessor que ele desconheceria, que ele diz não sei, mas não significa que fosse o delator, pela singela circunstância de que, como hoje também já comentamos, se fosse o delator, seria do conhecimento desta autoridade. Os eventos que antecedem e sucedem a reunião de 7 de dezembro não deixam margem de dúvida sobre a atuação substancial de Felipe Garcia Martins Pereira na redação, no aprimoramento das minutas, na apresentação da minuta. As provas que foram produzidas pelo Procurador-Geral da República não se limitam à presença e apresentação de considerandos, mas se comprovou ter agido antes e depois em todo o projeto criminoso. Com os relatos do colaborador Mauro César Barbosa Cid, ficou de conhecimento público a reunião de Felipe Garcia Martins em várias oportunidades ao longo do mês de novembro, com o então presidente da República, também com um padre e um jurista. A investigação policial identificou as pessoas, deixando evidenciado que a investigação confirmou, pelos meios de prova disponíveis, a veracidade dos relatos do colaborador Mauro César Barbosa Cid. Essa negativa do réu de proximidade com essas pessoas, e relativamente a isso, a autoridade policial identificou o padre, logo após ter o padre e o advogado, enfim, o compartilhamento com terceiros artigos da autoria deste advogado, o advogado que sustentava exatamente que o artigo 142 da Constituição respaldaria o presidente a adotar medidas antidemocráticas, inclusive, aspas, a remoção de um ou mais ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso estava já na petição 12.100, o que seria incorporado às minutas de golpe. A autoridade ainda ressaltou, a autoridade policial ressaltou o número de telefone utilizado por um dos investigados, a conexão com as herbes que abrange a localização no Palácio, no dia da reunião de apresentação da minuta de golpe, e este conjunto de provas harmoniza-se inteiramente com o relato do colaborador, que foi categórico ao afirmar que Felipe Martins apresentou a minuta na reunião ocorrida no dia 7/12, levou a efeito alterações solicitadas pelo então presidente da República e líder da organização criminosa agora condenado, e, portanto, diferente do que alegou sua defesa, as provas de conduta imputadas a este réu vão muito além do depoimento do colaborador, que é meio de prova, mas que foi devidamente comprovado por esses outros caminhos, por essas outras vias, e são suficientes para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria dos atos criminosos que lhes são imputados. A defesa técnica, claro, adotou uma estratégia argumentativa, e é legítimo, que se centrou no questionamento de aspectos apenas periféricos desse conjunto probatório, mas demonstra exatamente o que está estabelecido como exigência constitucional e legal, que é
acima de qualquer dúvida razoável e sempre fundada em atos concretos e relevantes, determinar, além da materialidade, da autoria e como se teve a participação deste réu. E isso é devidamente comprovado, porque a dúvida razoável não é uma dúvida artificialmente criada, que neste caso teria sido. Mas o que se tem aqui é uma suficiência de comprovação que leva exatamente ao resultado que estamos falando, no sentido de que as condutas deste réu, comprovadamente, são típicas, ilícitas, culpáveis, não há qualquer excludente, portanto, previsto em lei, pelo que o Ministério Público conseguiu comprovar a participação deste réu na organização, como integrante da organização criminosa, como também nas práticas de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição das instituições democráticas e dos danos, inclusive os danos qualificados. Quanto a Mário Fernandes e Marcelo Costa Câmara, a defesa destes acusados nega que eles tivessem integrado a organização criminosa, participado de qualquer ação voltada à implementação de golpe de Estado, afirmaram que suas atuações seriam atividades funcionais, sem vínculo com planos de ruptura institucional, que eles não teriam contribuído de qualquer forma para os eventos criminosos. E aqui é preciso que se diga, ministro Alexandre, que, como Vossa Excelência também já realçou em diversas oportunidades nos julgamentos que levamos a efeito, não se nega a prática dos atos, não se nega que houve a tentativa de golpe, tentativa de abolição, apenas nenhum deles teria sido coautor e, portanto, estariam equivocadamente neste processo na condição de réus. Mas as provas produzidas, tanto na investigação e depois na instrução processual, confirmam a imputação feita pelo Ministério Público, tendo havido demonstração que estes réus, Mário Fernandes e Marcelo Costa Câmara, desempenharam papéis de centralidade e ainda complementares na estruturação do projeto golpista, atuando como núcleo estratégico, no núcleo de inteligência e na execução das ações ilícitas. Quanto a Mário Fernandes, está comprovado nos autos participação da elaboração de documentos e planos operacionais para a ruptura institucional, incluindo a carta dirigida ao comandante do Exército, incitando a adoção de medidas de exceção e evocando a necessidade de agir, estou colocando entre aspas, o plano Punhal Verde e Amarelo, com definição de equipes, rotas, armamentos de guerra, métodos clandestinos e ilícitos de comunicação para neutralização, entre aspas, que é a tentativa de assassinato ou de eliminação, entre aspas, também, de autoridades, ministro desse Supremo Tribunal Federal, relator, e o presidente, então, eleito, e o vice-presidente, também eleito, elaboração e manuseio da minuta de gabinete de crise, que teria sido concebida para servir de instrumento jurídico-político, entre aspas, jurídico-político, para a deflagração do golpe e do que viria na sequência do golpe. 2, manteve interlocução direta com militares das Forças Especiais e com manifestantes instalados em frente ao quartel-general do Exército. Este réu orientou ações, ofereceu transporte, buscou influenciar a permanência e o controle das mobilizações com finalidade estratégica. 3, atuou até mesmo como liderança na articulação entre operadores clandestinos de ações violentas, núcleos de propaganda antidemocrática no governo, grupos mobilizados nas ruas fornecendo diretrizes, informações e apoio logístico. E 4, incitou expressamente sobre alternativas de uso de força em reunião oficial ocorrida no dia 5/7 de 2022, indicando possibilidade de desencadeamento de ação militar se o TSE não, aspas, atendesse às demandas do Executivo em franca demonstração de intenção golpista imputada pela acusação. As provas reunidas no processo afastam as alegações de defesa do réu, Mário Fernandes, e, bem diferente disso, confirmam a tese acusatória de maneira suficiente, de maneira objetiva e indiscutível. O relatório da Polícia Judiciária, número 40.196, registra todos os elementos que revelam a participação intelectual e operacional deste réu, existência de arquivos, metadados, diálogos que comprovam a autoria e manuseio de documentos estratégicos do grupo, a influência sobre manifestante e integrantes das ações criminosas, tentativas de justificar os materiais como exercícios pessoais ou meras reflexões teóricas e o pensamento digitalizado são incompatíveis com o que se tem nos autos, a duplicação, inclusive, de documentos impressos no Palácio do Planalto e a operação denominada Copa 2022.
Em seu interrogatório, o réu minimiza ou nega a natureza golpista, alega que o plano Punhal Verde e Amarelo seria aspas, compilado de dados, que não teria sido compartilhado com ninguém, mas há um desmentido dessas alegações pelo conjunto probatório, que revela, além de impressão reiterada do arquivo no Palácio do Planalto, presença de atores-chave na operação clandestina e diálogos que demonstram sua adesão às etapas de implementação do golpe. Como asseverou o ministro Zanin, havia um golpe em execução, não apenas uma cogitação particular, há um extrapolamento de tudo que foi apresentado e uma tomada de decisões com ações encadeadas para a finalidade criminosa buscada. A versão defensiva, portanto, não tem qualquer base probatória, pelo contrário, as provas demonstram a materialidade, o contexto, a coerência dos planos que foram apreendidas, comprova-se a tomada de providências e a execução de ações pela organização, tudo a evidenciar que Mário Fernandes exerceu um papel estratégico essencial na concepção, na coordenação e na execução do projeto de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quanto ao réu Marcelo Costa Câmara, as provas também estão a demonstrar que o réu teve papel decisivo na estrutura da organização criminosa, especialmente no núcleo de inteligência e monitoramento de autoridades, que foi, neste caso, uma atividade essencial para viabilizar as ações, porque havia todo um contexto que precisava de ser criado, fomentado, insuflado e mantido sob controle permanente para que se chegasse ao intento. Este réu, Marcelo Costa Câmara, acompanhou e monitorou em tempo real os deslocamentos do ministro Alexandre de Moraes, repassou essas informações ao réu delator, Mauro Cid, valeu-se de codinomes, de linguagem cifrada para permitir a execução do plano de eliminação ou de extinção ou de assassinato mesmo desse magistrado, tudo de acordo com o que tinha sido planejado no Punhal Verde e Amarelo, no projeto Punhal Verde e Amarelo. 2. Auxiliou na execução da Operação Copa 22, que era também uma ação criminosa destinada à captura ou assassinato de autoridades, incluindo o ministro desta casa e outras autoridades, padrão de vigilância, horários, rotas, todos os detalhes fornecidos por Marcelo Costa Câmara são não apenas compatíveis com o reconhecimento prévio necessário à etapa operacional deste plano, como levado a efeito exatamente dentro do que tinha sido inicialmente cogitado, planejado e, portanto, executado de acordo com o planejado. 3. Participou da fabricação de narrativas falsas sobre fraude nas eleições, insubsistência e falhas no processo eleitoral, coordenou relatórios, interagiu com o Instituto Voto Legal, articulou a produção de conteúdo destinado a justificar a ruptura institucional. 4. Atuou na condução ilegal do hacker Walter Delgatti ao Ministério da Defesa, por ordem do então presidente e réu condenado já como líder da organização, tudo para integrar a produção de documentos destinados a contestar de forma fraudulenta a integridade do processo eleitoral, que ele sabia não ter qualquer mácula, qualquer vício, qualquer nódoa. 5. Tinha pleno conhecimento da minuta do decreto golpista, apreendido na residência do ex-ministro Anderson Torres, reconhecido em juízo por Mauro Cid, réu delator, que confirmou que Marcelo Costa Câmara dominava o teor e a tramitação do documento da Presidência da República. As tentativas, portanto, de desqualificação de sua participação, afirmando que apenas seria exercício de rotina administrativos e que não teria atribuições de inteligência, não resistem ao conjunto probatório, que demonstra atuação consciente, reiterada, dolosa, nas ações preparatórias para a ruptura institucional e nos atos de execução. Padrão de monitoramento clandestino, uso de codinomes, interação com outros agentes das ações violentas, articulação com o núcleo de produção de narrativas fraudulentas, o acesso aos documentos estratégicos da organização criminosa, tudo evidencia participação e adesão e participação plena no projeto golpista. O dolo, que é a consciência e vontade de realizar os tipos penais, está comprovado pelas ações, nos documentos anexados aos autos, devidamente analisados, as condutas, portanto, praticadas pelos réus Mário Fernandes e Marcelo Costa Câmara são típicas, ilícitas, culpáveis, sem qualquer excludente, e é inviável também o reconhecimento de participação de menor importância, que é cogitada, pleiteada.
prevista no parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal, porque as provas demonstram que a atuação do réu Mário Fernandes foi uma contribuição para que a organização criminosa levasse a efeito o plano golpista. Mário Fernandes integrou a organização criminosa armada no qual desempenhou papel central, contínuo, estratégico, no planejamento e na coordenação das ações voltadas à tentativa de golpe de Estado, no processo das eleições de 2022. O conjunto probatório evidencia a participação destes réus, Mário Fernandes e Marcelo Costa Câmara, também na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, tendo concorrido dolosa e diretamente para os crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, tudo consumado em 8 de janeiro de 2023. A tese de aplicação do princípio da construção já foi devidamente analisada e, portanto, tem-se por caracterizado aqui um concurso de pessoas e concurso material como pleiteado pela Procuradoria da República. Quanto a Marília Ferreira de Alencar, que o Procurador-Geral da República acusa ela, delegada da Polícia Federal, de integrar a organização criminosa, concorrendo para a prática dos crimes narrados na denúncia, são a ela atribuídos 2 atos executórios específicos. Um é a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal nas ações de policiamento direcionado no segundo turno das eleições de 2022. E a outra, que é o conjunto de omissões dolosas na Secretaria de Segurança Pública para os atos de 8 de janeiro. O Procurador-Geral sustenta que teria sido comprovada a autoria da ré e pede sua condenação, destacando ter sido ela responsável pelo painel do BI, que serviu ao planejamento das ações de policiamento direcionado da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, hoje já muito lembrado aqui, desde o voto do ministro relator. Sustentou também que a função de subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em janeiro de 2023 teria demonstrado que a ré permaneceu integrante da organização criminosa e que teria tido omissão dolosa que teria contribuído para o desfecho criminoso das ações em 8 de janeiro de 2023. E a ré alega que o painel do BI foi elaborado para fins de mapeamento de compra de votos no segundo turno, não teria sido empregado para qualquer finalidade ilícita, e quanto aos atos de 8 de janeiro, defendeu que teria cumprido regularmente suas funções na Subsecretaria de Inteligência. Foram encontrados, a Procuradoria demonstra, por prova testemunhal e documental, que logo depois do primeiro turno, a ré Marília Ferreira de Alencar, na época então, diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, teria solicitado ao servidor Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência daquela diretoria, elaboração de um projeto de BI com os dados de locais onde os candidatos à presidência tivessem obtido votação superior a 75% dos votos, e solicitou a impressão de tela com os dados relacionados ao então Lula da Silva. A testemunha Clebson acrescentou que, nesse mesmo contexto de fatos, a ré Marília Ferreira Alencar também lhe pediu para efetuar análise de distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal mediante outro BI. Foram encontrados no aparelho celular da ré arquivos com a fotografia de tela com o título "Concentração maior ou igual a 75% Lula", e há evidências documentadas no processo das reuniões desta ré com o réu Anderson Gustavo Torres, em datas que coincidem com a produção e impressão desses dados, e o cruzamento de dados feitos pela Polícia Federal conclui que os pontos de posicionamento das viaturas da Polícia Rodoviária Federal são aparentemente os mesmos na aba "Concentração maior que 75% Lula", do arquivo dados tais, e cito as páginas. Quanto às omissões, de 8 de janeiro de 2023, a ré estava na condição, exercia o cargo de subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e o que se alega é que ela teria se omitido dolosamente nas atividades de assessoramento do secretário em exercício, Fernando, que, na minha compreensão e avaliação dos dados, já afastei como nesta parte, tendo tido uma atuação que possa ser considerada dolosa por prova acima de qualquer dúvida razoável. Quanto a Marília, esta ré, o relatório de inteligência, nesta parte que se relaciona aos fatos que culminaram com 8 de janeiro,
noticia-se que teria havido a convocação para atos entre 6 e 8 de janeiro de 2023. O relatório de inteligência faz referência aos CACs e a declarada intenção da prática de atos violentos no dia 8. Mas nas considerações finais, os riscos do evento são minimizados, é subestimada a capacidade de organização do ato, por um prazo que era considerado muito exíguo, e houve, não nos primeiros momentos, a divulgação ficou restrita mesmo internamente na secretaria, o que teria sido uma falha, mas não houve uma articulação comprovada efetiva com outros órgãos de inteligência, e a despeito disso, e apesar disso, nos últimos momentos houve uma divulgação desses dados. É certo que havia atribuição da Ré na célula integrada de inteligência por WhatsApp, portanto, por meio remoto, nos dias que antecedem ao 8 de janeiro. No dia 7 de janeiro de 2023, os informes de inteligência passam a seguir um fluxo sistematizado de compartilhamento, mas já então na noite que antecede. Entretanto, não se tem uma comprovação definitiva quanto à participação dolosa neste conjunto de atos que vão posteriormente à eleição, ao segundo turno, até o segundo turno. Há uma participação inequívoca da Ré, mas depois deste período não, como foi lembrado hoje aqui. Razão pela qual, havendo dúvida razoável que não a enquadra na condição de Ré, no que se refere aos crimes de dano qualificado, de dano ao patrimônio tombado e de golpe de Estado, também eu acompanho a mesma compreensão adotada no voto do ministro relator e agora no voto do ministro Cristiano Zanin, no sentido de que as provas são definitivas, cabais, contra esta Ré, no que se refere à integração à organização criminosa e à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas não quanto aos crimes de tentativa de golpe de Estado, de dano qualificado e de dano ao patrimônio. Sobre o réu Silvinei Vasquez, que é acusado como policial rodoviário federal aposentado e que estava, naquele momento, na condição de dirigente desta prestigiosa instituição estatal, acusa-se de que ele tenha integrado a organização criminosa e teria concorrido para a prática dos crimes narrados na denúncia, especificamente no emprego das policiais para a permanência ilegítima do ex-presidente no poder. E a Procuradoria, então, discorre sobre prova produzida, pede a condenação. Na sua defesa, este réu alega que teria sustentado a atuação de Direção-Geral da Polícia que ele não teria a finalidade de restringir o direito de voto, mas cumprir e dar efetividade a decisões do Supremo Tribunal Federal e do TSE, reforçando pontualmente o policiamento para assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos. E que o pequeno reforço operacional teve o objetivo de garantir que os eleitores pudessem se deslocar com segurança até os locais de votação. Em relação a Marília, a REC sobre a qual mencionei antes, produziu-se, sob o comando de Anderson Gustavo Torres, o painel de BI com dados do resultado do primeiro turno das eleições de 2022, com planejamento de policiamento, direcionado no segundo turno, com ênfase nos locais em que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato, havia conseguido votação expressiva. Comprovou-se a mudança sem justificativa do plano de trabalho da Polícia Rodoviária Federal, inclusive distinguindo sua atuação no primeiro e no segundo turno daquelas eleições. Há uma comprovação de emissão de um plano de trabalho que determinava um tratamento que é diferente do que foi ao final adotado. Há dados compilados em relatório apresentado pela autoridade policial, indicando de forma contundente que todos os estados do Nordeste apresentaram aumentos exponenciais da quantidade de abordagens de ônibus. O número de abordagens realizadas no segundo turno foi pelo menos o dobro daquele observado no primeiro turno. As provas demonstraram que a atuação do réu Silvinei Vasquez, em união de desígnios com as condutas de outros corréus, para que esse policiamento direcionasse, se efetivasse com o objetivo de dificultar o voto dos eleitores, e, portanto,
houve, ademais, reunião do Conselho Superior da Polícia Rodoviária Federal, feita a portas fechadas, com retenção de aparelhos celulares dos participantes, a pedido do réu Silvinei, como declarado em juízo pela testemunha Luiz Carlos Reichek Júnior, diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal na data dos fatos. Essas testemunhas afirmam ter sido abordado naquela reunião a Operação Eleições 2022, que não constou de ata. Essa testemunha envia arquivo no dia 19 de outubro de áudio para o policial Adiel, comunicando as orientações do réu Silvinei para que a operação da Polícia Rodoviária Federal no domingo das eleições, chamado por ele de dia D, fosse muito extensiva, com foco no transporte de passageiros e passageiros que, aspas, saem de São Paulo e vão para o Nordeste. Todo esse ambiente, todo esse cenário está comprovado no sentido de que, no dia 30 de 10 de 2022, como mais uma série dos atos executórios da organização criminosa, na sequência de ações tendentes a efetivar o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, contou com a participação desse réu. Ademais, no dia 29 de outubro daquele ano, na véspera, portanto, do segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes, presidente, então, do Tribunal Superior Eleitoral, tinha proibido, como hoje já foi lembrado aqui por ele, expressamente que a Polícia Rodoviária Federal realizasse fiscalização de transporte passageiro no dia do segundo turno das eleições. O que significa dizer que aqui houve um descumprimento de ordem específica do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e havia ação coordenada pelo denunciado, Silvinei, produzindo consequências que noticiaram as operações nas estradas, também já foi lembrado, inclusive envio de vídeo durante aquele domingo todo, demonstrando que havia uma ação específica para impedir a chegada desses eleitores nessas localidades, nas quais o então candidato e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha tido uma votação mais alta, para que se tivesse, então, como intento, não se ter os votos necessários e garantisse a rigidez do processo eleitoral. Não há nenhuma excludente de culpabilidade, neste caso, de obediência hierárquica alegada pela defesa, nada disso. O conjunto probatório demonstra exatamente que o que se teve aqui foi uma conduta criminosa, uma conduta voltada à realização de atos que interfeririam diretamente no processo eleitoral para que o grupo, essa organização criminosa, chegasse ao seu intento, que era exatamente chegar ao golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, com comprometimento do resultado eleitoral ou impedimento até mesmo de cidadãs e cidadãos cumprirem o seu direito de votar livremente, como foi demonstrado aqui. Portanto, as condutas também, neste caso deste réu, são típicas, ilícitas e culpáveis e impõem a responsabilização penal pretendida pela Procuradoria-Geral da República, nos termos que foram requeridos na denúncia. Eu, então, senhor presidente, estou votando no sentido também da procedência parcial. Quanto ao réu Fernando de Souza Oliveira, em que, por dúvida razoável e não comprovação cabal de tudo quanto foi alegado em relação a este réu, voto no sentido da improcedência. Com relação a Marília Ferreira de Alencar, voto no sentido de julgar procedente quanto aos crimes de participação, de integração na organização criminosa e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e, por não haver comprovação cabal quanto à sua participação nos crimes de tentativa de golpe de Estado e de dano qualificado e dano ao patrimônio tombado da União, eu estou aplicando exatamente a absolvição também, reitero, por ausência de prova cabal, pendência de dúvida razoável, portanto. E quanto aos demais, eu estou julgando Felipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasquez, eu estou julgando procedente nos termos do pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República, acompanhando exatamente o voto do ministro relator. Como voto, senhor presidente?